A morte é a última coisa na mente de alguém quando as luzes se acendem e a multidão ruge. Mas o que acontece quando o palco se torna a chamada final? Esta noite, vamos mergulhar nas histórias mais impressionantes, arrepiantes e, sim, bizarras de músicos que literalmente morreram no meio da música, bem na frente de seus fãs. Como é quando a realidade colide com a fantasia da música ao vivo? Prepare-se, porque algumas dessas histórias vão te deixar pensando se o show realmente acaba. Dimebag Darrell. Se você quer falar sobre o show, deve continuar se transformando em tragédia. A história de Dimebag Darrell é o golpe mais duro. Em 8 de dezembro de 2004, no Alrosa Villa Nightclub, em Columbus, Ohio, o lendário guitarrista de metal subiu ao palco com o Damage Plan. Mal algumas notas na música de abertura, de repente, um fã descontrolado invadiu o palco e atirou em Dimebag a queima-roupa. Foi um caos. A multidão congelou, pensando que era alguma parte distorcida do show, até que o pesadelo se tornou real. O atirador, obcecado e culpando Dimebag pela separação do Pantera, não apenas derrubou uma estrela do rock, ele desencadeou o caos, deixando mais 3 mortos antes que a polícia acabasse com o tumulto. Dimebag não era apenas outro guitarrista. Ele era uma força da natureza, uma máquina de riffs que redefiniu o metal. Sua barba selvagem e solos ainda mais selvagens o tornaram um herói. Mas naquele palco, toda a energia na sala se esvaiu em um piscar de olhos. Mesmo agora, o mundo do metal sente esse eco. É um lembrete duro de que, às vezes, a escuridão não espera pelo encore. Ty Longley. Você conhece o ditado brincar com fogo? Para Ty Longley, guitarrista do Great White, essas palavras se transformaram em tragédia. Em 20 de fevereiro de 2003, a banda estava apenas na primeira música no The Station Nightclub, em Rhode Island, quando seu infame show pirotécnico incendiou o palco e depois o clube. As chamas se espalharam pelo prédio mais rápido do que qualquer um poderia acreditar. Fumaça, pânico, caos. 100 pessoas perderam suas vidas naquela noite, e Ty Longley estava entre elas. O que é assustador é que alguns dizem que Ty realmente escapou do incêndio, mas voltou para pegar seu equipamento ou ajudar os outros. Ninguém realmente sabe. A verdade é que ele nunca saiu vivo. É um dos desastres de boate mais mortais na história americana. Mas para as pessoas que estavam lá, é uma memória gravada em suas almas. Ty era pura energia no palco, vivendo pela música. E no final, seus últimos momentos foram exatamente onde ele amava estar. Só que não da forma que alguém poderia ter imaginado. Mark Sandman. Imagine a névoa esfumaçada e fria de um palco de festival europeu. O groove hipnótico de Morphine serpenteando pela noite. Foi lá que Mark Sandman, líder e gênio do baixo, passou seus momentos finais. Em 3 de julho de 1999, em Palestrina, Itália, Morphine estava no meio de uma música quando Mark de repente desabou, caindo diante da multidão. Por um instante, ninguém se mexeu. Era tão fora do comum que quase parecia uma performance artística, mas a realidade era brutal. Sandman sofreu um ataque cardíaco e morreu antes mesmo de ser retirado do palco. O homem que inventou o baixo slide de 2 cordas, cuja voz barítona profunda fazia a dor soar bela, se foi. Álbuns como Cure for Pain e Yes tornaram-se clássicos cult instantâneos, e o mistério de Sandman só aumentou. Ele era o tipo de líder de banda que podia comandar um palco sem nunca elevar a voz. Um mestre do minimalismo que partiu no meio da música que mais amava. Les Harvey. Imagine isto. País de Gales, 1972. A banda de blues rock Stone the Crows está arrasando. O guitarrista Les Harvey, com apenas 27 anos, inclina-se para cantar, agarra o microfone e, num instante, 2.300 volts de eletricidade percorrem seu corpo. O microfone não estava aterrado. Antes que a plateia possa processar o que está acontecendo, Harvey desaba, morto no palco. Alguns fãs, paralisados pelo choque, pensaram que era uma brincadeira, mas o horror era real, e a perda também. Les Harvey era uma estrela em ascensão com um estilo áspero característico, a força motriz por trás do som apaixonado de Stone the Crows. Sua morte causou ondas de choque na indústria da música e provocou grandes mudanças nos padrões de segurança em concertos. É o tipo de história que soa como uma lenda urbana, até você perceber que todo músico que pega um microfone hoje deve algo à lição aprendida com aquele momento fatal. Às vezes, os riscos do rock and roll não são metafóricos. Sib Hashian. Nem toda lenda desaparece em silêncio. Algumas literalmente saem em alta. Sib Hashian, o inconfundível baterista por trás dos hinos de arena do Boston, era a prova viva disso. Em 2017, Hashian estava se apresentando no Legends of Rock Cruise, tocando aqueles
aqueles ritmos icônicos para uma multidão de fãs fervorosos. No meio do set, bem atrás da bateria, ele desabou. O show parou. A plateia ficou atônita. A ajuda médica chegou, mas era tarde demais. A jornada de Sib terminou ali mesmo com as baquetas nas mãos. A bateria de Hashim impulsionou sucessos como More Than a Feeling e Peace of Mind, faixas que estão praticamente entrelaçadas no tecido do rádio de rock clássico. Décadas após seu auge, Sib ainda estava lá, entregando para os fãs, recusando-se a se aposentar. Se você vai escrever seu próprio final, é melhor fazê-lo diante de uma ovação de pé. Nick Menza. Aqui está a questão sobre o metal. Ele nunca morre de verdade. Mas às vezes, seus heróis, sim. Nick Menza, o baterista estrondoso por trás da era de ouro do Megadeth, estava no meio de uma música com sua banda de jazz fusion, OHM, no Baked Potato Club em Los Angeles em 2016, quando de repente desabou atrás da bateria. A banda continuou tocando por um momento, pensando que poderia ser uma brincadeira, mas quando Nick não se levantou, a realidade bateu. Menza era mais do que apenas mãos rápidas e pedal duplo. Ele trouxe precisão e energia incansável para álbuns como Rust in Peace, e sua paixão pela música nunca desapareceu. Mesmo depois do Megadeth, ele continuou buscando novos sons, novos ritmos. Naquela noite, ele estava exatamente onde pertencia, imerso no ritmo, perdido na música, cercado por fãs. Sua morte foi um choque para todos que já pegaram um par de baquetas. Mike Scatia. Se você já viu Mike Scatia ao vivo, sabe que ele era um borrão de guitarra, suor e ferocidade headbanging. Em 22 de dezembro de 2012, no The Rail Club em Fort Worth, Texas, Scatia estava no palco no meio do set, tocando com Rigor Mortis em uma festa de aniversário. De repente, no meio da música, ele desabou. A plateia hesitou, sem saber se isso fazia parte de sua persona teatral no palco. Mas à medida que os segundos passavam, a preocupação se espalhou. Scatia morreu de um ataque cardíaco ali mesmo, com a guitarra ainda presa. Ele era conhecido por seu toque extremamente rápido, especialmente com o Ministry, onde ajudou a inventar o som do metal industrial. Fora do palco, ele era humilde e generoso, um contraste marcante com a sua intensidade no palco. Seus momentos finais perdidos na música foram puro Mike. Se você quer saber o que significa dar tudo ao seu ofício, não procure mais. Bruce Hampton. Uma lenda viva no universo das jam bands, Bruce Hampton passou toda a sua vida borrando as linhas entre música, arte performática e o absurdo. Então, quando ele desabou no centro do palco durante o Encore na sua festa de 70 anos no Fox Theater de Atlanta em 2017, todos, fãs, amigos, até mesmo seus companheiros de banda, pensaram que era uma encenação. Afinal, este era o homem que havia feito carreira com momentos de palco surreais e inesperados. Mas desta vez, não fazia parte do show. Hampton morreu sob os holofotes, cercado por pessoas que amava e músicos que ele havia orientado. O concerto instantaneamente se tornou um memorial, uma homenagem a um espírito verdadeiramente único, que viveu e deixou o palco em seus próprios termos. Há algo poético e um pouco selvagem em fazer sua saída final enquanto a banda continua tocando. Country Dick Montana. Country Dick Montana não era o vocalista comum. Ele era uma lenda dos bares, partes iguais de caos e carisma, trazendo uma atitude cowpunk para cada show. Em 8 de novembro de 1995, em Whistler, Canadá, ele estava atrás da bateria, fazendo piadas, cantando com aquela voz retumbante, quando de repente caiu no meio da música. Os fãs aplaudiram, assumindo que era apenas mais uma parte do espetáculo selvagem e imprevisível. Mas quando ele não se levantou, a realidade bateu forte. Montana morreu de um ataque cardíaco ali mesmo, sem perder o ritmo até o fim. Seu legado: fazer cada noite parecer a festa mais selvagem da cidade e garantir que nenhum show fosse igual ao outro. Para aqueles na plateia naquela noite, foi um final agridoce digno de um verdadeiro guerreiro da estrada. Leonard Warren. A ópera sempre flertou com a tragédia, mas raramente ela transborda para a vida real de forma tão dramática. Leonard Warren, um dos maiores barítonos americanos, estava no meio de La Forza del Destino de Verdi, no Metropolitan Opera, em 1960, quando desabou no meio da área. A plateia ficou em silêncio atônito. Isso não era atuação. Foi o fim de uma voz lendária bem diante de seus olhos. A morte de Warren causou ondas de choque no mundo clássico. Seu barítono poderoso e rico como veludo o levou ao auge da realeza da ópera, e suas apresentações ao vivo eram lendárias. Até hoje, os aficionados por ópera falam sobre aquela noite fatídica, o lembrete definitivo de que, apesar de todo o espetáculo e ensaio, nada é garantido quando a cortina sobe. David Olney. Imagine um compositor tão experiente, tão sereno, que até seus momentos finais no palco são tranquilos, dignos.
digno e inesquecível. Foi exatamente isso que aconteceu com David Olney, o trovador dos trovadores folk, durante o 30th Songwriters Festival na Flórida em 2020. Olney estava no meio de uma canção, cercado por amigos e fãs, quando fez uma pausa, murmurou suavemente, "Desculpe", e simplesmente tombou, ainda com o violão na mão. A princípio, os outros músicos na plateia pensaram que ele estava fazendo uma pausa dramática, mas logo ficou dolorosamente claro que Olney havia sofrido um ataque cardíaco fatal no meio da música. Sem encenações, sem aviso, apenas uma saída suave, tão poética e discreta quanto a música que ele passou a vida criando. Sua partida foi um golpe para a comunidade folk, mas também uma despedida estranhamente apropriada para um compositor que nunca se importou com os holofotes, apenas com a canção. Mick Shaughnessy. Mick Shaughnessy pode não ser um nome conhecido, mas nos círculos de jazz e swing da Grã-Bretanha, ele era a voz que todos queriam em suas sessões noturnas. Em 2008, enquanto se apresentava no Festival de Jazz de Birmingham, Shaughnessy estava em seu elemento, cantando suavemente, balançando, encantando o público a cada nota. Então, no meio de sua apresentação, ele desabou no palco, microfone na mão. Por um momento, o público pensou que era uma encenação, mas a verdade era muito mais definitiva. Shaughnessy sofreu um ataque cardíaco massivo, morrendo ali mesmo na frente dos fãs que vieram para se divertir sem nunca esperar uma tragédia. Há algo estranhamente poético sobre um homem do jazz fazendo sua última reverência em meio a notas azuis e aplausos, prova de que para alguns o palco é realmente o lar até o fim. Johnny Guitar Watson. Johnny Guitar Watson viveu de forma grandiosa. Seu personagem de palco, seu estilo, até a maneira como tocava seu instrumento, gritavam superestrela. Em 1996, Watson estava no palco em Yokohama, Japão, dando aos fãs uma amostra de seu som elétrico e cheio de alma. De repente, no meio da música, ele desabou, sua guitarra ainda pendurada em seu corpo como um distintivo de honra. Watson foi declarado morto pouco depois, mas sua lenda só cresceu. Este era um homem que inspirou todos, de Frank Zappa a Etta James, cujos dedos dançavam nas cordas como se estivessem em chamas. Que ele tenha morrido no meio de uma apresentação parece quase apropriado para alguém cuja vida foi uma longa improvisação. Se você vai partir, faça como Johnny. Deixe seu público tanto atônito quanto maravilhado. Randy Biscuit Turner. Austin, Texas é lendária por sua excentricidade, e Randy Biscuit Turner era o rei do seu underground punk. Explosivo, imprevisível e tão extravagante quanto a reputação de sua cidade, Turner dava tudo de si em cada show. Em 2005, durante um show com Cargo Cult, Turner desabou e morreu no meio da música com um microfone ainda segurado em sua mão. Os fãs pensaram por um segundo que isso era apenas mais uma loucura de palco de um cara que prosperava no choque e no espetáculo. Mas a jornada selvagem de Turner terminou bem ali no meio da música, cercado pelos amigos e estranhos que compunham sua caótica família punk. Se o rock and roll é sobre viver rápido e se queimar, então a história de Turner é um conto de advertência com uma trilha sonora incrível. Então, o que você acha desta lista? Heróis que deram tudo no palco, às vezes literalmente. Isso muda a maneira como você vê a música ao vivo, ou você acha que o risco apenas adiciona a magia? Compartilhe sua história de show mais louca nos comentários. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as histórias reais por trás da música. Porque, como você acabou de ver, às vezes o Anchor está mais perto do que você imagina.